Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. O autocuidado é uma nova forma de promover a saúde. Como podemos aplicar essa metodologia na nossa vida é o assunto que a gente conversa agora com o cardiologista Luiz Augusto dos Santos, coordenador médico da Unimed+, Escola de Autocuidado. Dr. Luiz Augusto, obrigada pela sua presença aqui. O que é esse autocuidado? O senhor é médico da Unimed. Isso é uma dispensa do médico? De jeito nenhum. O médico nunca será imprescindível. Nunca terá o seu trabalho afastado. Mas ele precisa enxergar essa nova ótica, que apesar de não ser nova, pode ser uma aplicação recente do processo. Primeiro preciso lhe explicar o que é Unimed+. Até o termo mais significa algo mais que estamos trazendo para os nossos beneficiários, mas é módulo de assistência integral à saúde. É ver o homem na sua integralidade. O homem é a sua emoção, a sua razão, o seu físico, é o seu ambiente, as suas relações. Enxergar o homem nessa integralidade do ser e tratá-lo dentro desta visão holística. Então a Unimed, e não só a nossa, mas muitas Unimedes agora se preocupam com a medicina que antecipa ao processo do adoecimento. E melhor ainda, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos buscando promover saúde. Doutor, mas não é a mesma coisa, o senhor fala de antecipar, então não é a mesma coisa que prevenir? Quando você olha por um ângulo e pelo outro. Se você quiser afastar-se da saúde, você até pode ficar pensando em prevenir saúde. Mas se você quer manter e promover ainda mais saúde, você vai estar trabalhando nessa questão não de fugir da doença, mas de promover a saúde, de manter a saúde. O estado natural do ser humano é a saúde, é o estado saudável. Esse é seu estado natural. Então, o médico e os serviços de saúde, de um modo geral, deve se incumbir de manter esse estado natural, de facilitar ao homem essa postura na sua vivência junto à sua própria natureza. Mas quando a gente fala quando você vê a palavra autocuidado, esse termo, doutor, a gente nos remete ao próprio paciente, é isso? A responsabilidade é dele, essa é a nova ótica? O que nos motiva, sobremodo, a criar a escola de autocuidado é um texto que encontramos do Dr. Albert Schweitzer. Dr. Albert Schweitzer, que construiu na África Central um hospital para cuidado de leprosos daquela região, pessoas muito pobres. Ele que viveu na Áustria, que é filósofo, médico, psicólogo, exímio pianista, que conseguiu recursos para isso, ele dizia uma coisa que nos motiva muito. Cada paciente que nos chega traz consigo o seu próprio médico. Nem sempre ele sabe dessa verdade. O nosso trabalho enquanto agentes da saúde, médicos e qualquer outros profissionais que militam na área da saúde, o nosso trabalho é facilitar o trabalho deste médico que o paciente traz. Isto é, de fazer com que ele realmente possa assumir o comando da sua vida, da sua saúde, da sua dignidade. Então essa metodologia, ela é, como o senhor disse agora, não é nova, então ela data disso, do início do século... 1804, nesse âmbito de 1804 a 1869, mais ou menos, quando o Dr. Albert Schweitzer desenvolveu todo o seu trabalho, tanto na Europa como na África, e ele tinha esta visão. Então isso não é novo, isso é apenas uma revisão mais moderna do trabalho do Dr. Albert Schweitzer. Mas essa metodologia, doutor, ela tem uma base científica ou ela se pauta no observar só desses médicos do início do século passado para cá? Quando nós observamos o desenvolvimento da espécie e que nós nos recordamos de uma frase muito ouvida no início do curso de medicina que diz que há
a filogenia recapitula a ontogenia. O que é isso? Nós vemos que quando nós observamos um homem desde a vida intrauterina ao nascimento, nesse todo o desenvolvimento, desde a fecundação, onde ele é um ser unicelular, a célula ovo, passa por múltiplas células dos seres multicelulares, mas se organiza progressivamente, recapitulando a organização das espécies, o desenvolvimento das espécies. Nós vemos também que em torno do sistema nervoso central, ele se organiza da periferia para o centro, das células que vão se organizando até formar o eixo central, que é a medula óssea, a medula espinal, de estar estabelecendo o romboencéfalo, o mesencéfalo, o diencéfalo com a córtex cerebral e mais tardiamente para a humanização perfeita, o neocórtex frontal. Aí trazendo no romboencéfalo, que é o cérebro reptiliano, ainda lá na fase do desenvolvimento do réptil, onde a criança, deixando de ser peixe dentro do útero materno, ele anda se arrastando, recapitulando isso assim, depois ele passa a ser quadrúpede, depois ele passa a ser bípede, né? Recapitulando toda a história do desenvolvimento das espécies. Nesse cérebro reptiliano, ele é adaptado à fuga, à luta ou à busca. Isso é normal no homem, todos nós vamos fazer isso ao longo de toda a nossa existência. Se há fogo, eu corro, não é? E ainda, às vezes, eu me lembro, volto para salvar alguém, mas a princípio é fuga, não é? Quando eu atinjo a questão da razão, eu deixo de fugir somente porque agora controla-se pelo cérebro das emoções, o límbico, ou mais tardiamente pelo cérebro da razão. E a intuição, onde está ligado o cérebro da neocórtex frontal, que no homem só aparece depois dos 2 anos de idade. Então, quando nós recapitulamos tudo isso, nós vemos que o homem, o ser humano, elegeu a caixa craniana como o gabinete deste ser que habita o corpo biológico. E é essa mente de que dizia Sócrates, o homem é a sua psique, mente, espírito, alma, é ele quem comanda essa organização. E ele é dado a ele o comando exatamente pelo Criador da sua organização. Ele é dono da sua vida. Então é dentro desse processo que a ciência nos demonstra e que nós às vezes não conectamos com o que está posto à nossa frente, que nós compreendemos que o homem é dono da sua existência, ele é capaz, através das suas inteligências, e aqui nós vamos recapitular das 3 maiores inteligências: a inteligência racional, que é do pensar, a inteligência emocional, que é do sentir, e a inteligência volitiva ou espiritual, que é do querer. Utilizando essas 3 potencialidades da alma, essas 3 inteligências, essas 3 faculdades essenciais, ele pode discernir e entender o que é melhor. Ele pode avaliar, ele pode sentir o que lhe é próprio e tomar decisões. A vida é feita de escolhas e o homem é capaz de escolher por si só o que é melhor para ele. E são essas escolhas, doutor, que determinam entre saúde e doença? Exatamente. Nós escolhemos, sabemos. Há uma pergunta muito interessante: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, e fazemos escolhas. No momento da escolha, nós temos uma direção, que é a felicidade, embora a consciência aponte que aquilo não é correto. Mas essa busca nos leva a tomar decisões, e essas decisões nos conduzem aos caminhos, ou da saúde, ou da doença, ou da felicidade, ou da não felicidade. Mas nós sabemos retornar ao caminho reto. Doutor, e como é que se dá na prática? Para quem está nos assistindo, como é que na prática a pessoa pode se tomar para si essa metodologia do autocuidado e fazer a diferença entre saúde e doença na sua vida? Mas isso o senhor responde para a gente daqui a um pouquinho. Não sai daí, a gente já está de volta. Num instante a gente vai responder essa pergunta. Como é que você pode decidir entre a saúde e a doença?
Os leilões judiciais integram as ações do Programa de Gestão Estratégica do TRT de Mato Grosso, tornando mais ágil a fase de execução trabalhista. Eles movimentam a economia local, possibilitam ótimas aquisições e garantem a quitação de débito às pessoas que ingressaram com ações trabalhistas. Participe dos leilões e aproveite para realizar bons negócios. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você sabia que crianças trabalham como adultos e não são preparadas para isso? Só em Mato Grosso, cerca de 30 mil crianças e adolescentes estão no trabalho infantil. Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Uma campanha. Iniciativa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e Governo de Mato Grosso. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que conversa hoje sobre autocuidado, uma forma de promover a saúde que a gente conhece hoje e que o Dr. Luiz Augusto dos Santos está explicando para a gente. O senhor ia dizer, doutor, para a gente antes do intervalo, como é que as pessoas podem, dentro dessa filosofia do autocuidado, decidir entre saúde e entre doença? Então, como eu havia dito que o ser humano elegeu o gabinete central, a caixa craniana, o cérebro, ele precisa agora ser despertado por várias técnicas para saber escolher melhor. Ele sabe escolher, mas se perdeu ao longo do tempo. Quando o senhor fala escolher, o senhor está falando de escolher alimentos, entre atividade física e vida sedentária, ou é mais do que isso? Então vamos colocar aqui. A Organização Mundial da Saúde dizia que saúde era o perfeito bem-estar físico, psíquico e social. Esse conceito foi ampliado para bem-estar físico, psíquico, social, ambiental e espiritual. Então a espiritualidade tem entrado nas empresas de uma maneira que ainda não atingiu a sua magnitude real, não é? Mas vem caminhando nessa postura. E não se confunda isso com simplesmente religião, não é? Religiosidade é a amizade, o companheirismo, a cooperação, é ver Deus, ver a essa entidade maior como coordenador de tudo, é comparar o que é fraternidade, é respeito, é solidariedade. Então tudo isso faz bem à saúde. Quando nós rompemos esse equilíbrio da ambiência, tanto física como da ambiência espiritual, quando nós rompemos estes laços que são o da família ou o laço da amizade, tudo isso faz mal à saúde. Recapitular toda essa essência humana e mostrar exatamente como ele pode buscar a sua integralidade é o papel de quem desenvolve a escola de autocuidado. E nós pretendemos, inclusive, levar essa metodologia a diversas empresas, para termos dentro das empresas facilitadores, porque um grupo pequeno não dá conta disso. Então nós seremos aqueles que facilitaremos a algumas pessoas nas empresas e essas serão facilitadores para o grupo maior das suas empresas. Doutor, o senhor é especialista em comportamento humano nas organizações. E aí, diante dessa fala do senhor agora sobre esse outro olhar, essa outra visão, essa outra forma de agir dentro de instituições, de empresas, eu pergunto para o senhor, como conciliar as demandas do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, das organizações, que geram estresse, excesso de jornadas, com saúde. Inclusive, doutor, porque a conceituação de saúde que o senhor deu agora, da Organização Mundial de Saúde, parece tão ampla que há um momento que a gente pensa assim, nossa, então será que tem alguém que está em perfeita saúde? A questão que nós discutimos, inclusive, numa reunião no Júlio Miller, onde nós trabalhamos com um grupo que estuda a estrutura da gestão do próximo Hospital Júlio Miller, o que era perfeito bem-estar. A gente pode até perguntar o que é bem-estar, e talvez nós não tenhamos a resposta muito concreta para isso, por isso o tempo nosso aqui não cabe. Mas dizer o seguinte, é buscar alcançar a excelência,
a cada dia mais, que ela é talvez inatingível a curto prazo, mas que nós possamos buscar a excelência desse bem-estar em si mesmo. Mas o bem-estar em si mesmo, ele não é disperso da inter-relação, do bem-estar relacional. Então nós vamos buscar a relação conosco mesmo, com o outro e com o ambiente. Se nós buscarmos isso, formos perseguidores desse processo de maneira harmônica, nós conseguiremos. Quanto à questão das jornadas de trabalho e dessas demandas múltiplas que aparecem, quando você me fez a pergunta, me veio à mente exatamente assim: Jesus se colocou no mundo da seguinte forma: eu vim para servir e não para ser servido. A palavra-chave em qualquer ambiente de trabalho, que é apenas utilizado no serviço público, é servidor. Mas todos nós deveríamos nos sentir assim: eu estou no mundo à disposição, eu vim para servir. E nesse serviço não é um peso, porque a gente chama trabalhador. Parece que isso dá uma dor para fazer. Podia ser trabalhazer, não é? Fazer isso por lazer. Fazer do trabalho aquilo que gosta. Acordar animado, não é? Intimamente feliz, porque tem aonde ser um servidor para a humanidade. E isso nos daria a completude de que o serviço me preenche e eu dou de mim ao serviço sem me desgastar, porque ele me retroalimenta. É nessa relação de servir que nós retroalimentamos a alma e nos mantemos saudáveis. Então, o trabalho, quando ele é posto apenas na conquista das coisas materiais e não da essência espiritual, como dizia Sócrates, o homem é a sua psique, a psique não se preenche com o que faz, ele apenas abarrota o bolso, mas mantém o coração vazio. Doutor, para quem está nos assistindo, que tem interesse em acessar a escola de autocuidado, essa metodologia, essas incursões que o senhor disse que essa equipe está fazendo em empresas, como acessar? Nós estaremos disponibilizando no site próprio da Unimed algumas informações. Esse é um trabalho que a gente já construiu em muitos patamares, algumas informações para estar colocando disponibilizado. Mas nós vamos estar também informando filmes que se possam ser assistidos, que se possa assistir, comentários de filmes que se possa tirar dali a essência para as nossas vidas, as leituras nobres que podem preencher a alma, não é? As relações com a sua religião, qualquer que seja, mas que se busque ali preencher-se, não é? Plenificar-se do Criador e não das coisas que os homens pregam e falam, mas buscar na palavra a essência de Deus para si mesmo. Então, todas essas questões vão nos trazendo essas possibilidades. Na prática, nós estamos com um grupo, que é uma equipe multidisciplinar, onde se ensina a alimentação saudável, o pensar saudável, o agir saudável, o se relacionar de maneira saudável. Então, a nossa equipe formada de médicos que não atuam como médicos de consultório e nem vai competir com isso, não é? Porque até mesmo nós somos médicos em consultório, mas ali, naquele momento, nós temos as nossas habilidades para fazer com que a equipe pense do ponto de vista da saúde como o médico pensa, para não destoar as questões. Enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, técnico de enfermagem, educador físico, e a gente vai pensar que mente sã existe em corpo são. E o corpo saudável promove também a saúde da própria mente. É uma retroalimentação. São duas portas de entrada para o mesmo fim. Doutor Luiz Augusto, muito obrigada pela sua participação aqui, por todas essas informações. E assim chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este e qualquer outro dos mais de 140 programas que nós já gravamos na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando ali no banner Vídeos. Ou também na página do YouTube, no endereço youtube.com/TRT23oficial. E nós estamos aguardando a sua sugestão de tema para a gente discutir aqui no Trabalho em Revista. Entre em contato com a gente através do nosso endereço eletrônico que está agora no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.